Bom dia, mulheres governantes femininas, como que vocês estão? Esse dia abençoado, lindo, memorável, único, que o Senhor preparou para nós, hoje, 21 de novembro de 2025. Eu estava muito ansiosa para conseguir um horário essa semana para fazer a live, que até então ainda não consegui fazer, né? Devido os compromissos do dia. Vamos, gentileza, peço para vocês para compartilhar essa live com as outras mulheres, porque na verdade eu não avisei que eu iria fazer. Vamos compartilhar com 5 mulheres. Bom dia, Laís, minha prima. Um beijo, Deus abençoe. Bom dia, Kati, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Laís, minha amiga amada, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu amo vocês. Vocês viram que eu tenho 2 Laís na minha vida, acho que eu tenho até mais, né? Laís, que eu amo. Sejam todas bem-vindas. Vamos compartilhar essa live com no mínimo 5 mulheres para se edificar. Eu não consegui falar bem certinho ali nos stories qual horário que eu ia fazer a live, né? Devido à correria mesmo do dia a dia, às demandas do dia a dia. Então, assim, com muita alegria, amor e gratidão no meu coração, que a cada dia eu decido ser obediente ao meu propósito, ao meu chamado, estar aqui compartilhando com vocês, mulheres femininas, mulheres sábias, mulheres virtuosas. E eu separei aqui uma palavra que Deus tem falado muito comigo. Como nos tornarmos mulheres femininas, sábias, virtuosas no dia a dia, sabendo que nós temos muitas demandas, sabendo que nós temos muitas coisas para fazer no nosso dia a dia, e acaba que a gente vive às vezes uma vida na correria, uma vida sobrecarregada, uma vida cansada. Então, que vocês sejam muito bem-vindas nessa live, que vocês possam ser edificadas, que vocês possam ser abençoadas. Bom dia para todas vocês, mulheres que estão entrando. Bom dia para vocês, mulheres que vão assistir essa live gravada. Bom dia para você que está tomando o seu café. Bom dia para você que está organizando, fazendo, preparando o almoço para a tua família. Bom dia para você que está no teu trabalho. Então, independente da onde você estiver, que você seja alcançada e que você seja edificado por essa palavra. Como eu sempre falo, eu quero prosseguir com meus 5 pães e 2 peixinhos por aqui, e que a tua vida seja uma luz aonde você passar, que você decida ser uma luz por onde você passar. E eu quero aqui, para iniciar essa live, agradecer ao Senhor por esse dia lindo, memorável, único, e que você possa agora sentir a presença de Deus aonde você estiver, que você seja tocada. Eu não sei o que se passa no teu coração, eu não sei qual é a preocupação do teu coração, mas que nesse dia você lance toda a tua ansiedade sobre o colo do Senhor, sabendo que Ele cuida de todas as coisas, sabendo que Ele está preparando o que existe de melhor para a tua vida, para a minha vida, e que tudo aquilo que eu falar seja para glorificar o nome do Senhor. Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado, Papai, por esse dia, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Papai, pela Tua misericórdia que não tem fim. Eu consagro a Ti, Pai, cada mulher que está ouvindo essa live, que vai ouvir essa live, que ela seja alcançada, que ela seja edificada, que ela seja transformada pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a família, abençoa os projetos, abençoa os sonhos, Pai, dessas mulheres, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Que vocês sejam bem-vindas, vocês que estão entrando agora. E para iniciar aqui, eu quero falar para vocês como nós vamos ser mulheres sábias, femininas, mulheres virtuosas, né? Mulheres mansas que vão realmente viver uma vida plena, uma vida abundante no nosso dia a dia. Eu quero deixar aqui para vocês dicas práticas que eu, Dani, eu tenho colocado em prática na minha vida. E que eu quero falar assim para vocês, que é no ordinário do nosso dia a dia é que acontece algo extraordinário.
no nosso ordinário que nós conseguimos viver essa feminilidade. É no ordinário que nós conseguimos viver sendo uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. A primeira coisa que nós precisamos colocar em prática, então na verdade é assim, eu só consigo transformar a minha vida, os meus resultados, a partir do momento que eu tenho o quê? Consciência. E a consciência, ela nos liberta e ela nos traz, muitas vezes, ela nos traz, assim, eu sempre falo, muita responsabilidade. Porque uma coisa, mulheres, é nós vivermos uma vida inconsciente, sem saber o que a gente vai fazer, de que maneira fazer, de que forma fazer. Mas outra coisa é você ter a consciência, a clareza, você saber o que fazer e às vezes por preguiça, por procrastinação, por desânimo, você não agir. Então, primeira coisa, nós precisamos ter o quê? Clareza. Só que a clareza, ela nos traz muita responsabilidade. Para eu me tornar uma mulher feminina, uma mulher mansa, uma mulher tranquila, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, a primeira coisa, eu preciso cultivar um coração manso e um coração, o quê? Tranquilo. Só um minutinho. Mana, vai ficar tudo manchado com essa bermuda aí. Vai ficar tudo manchado. Nós precisamos cultivar um coração manso e um coração tranquilo. Em 1 Pedro 3,4 diz assim: o vosso ornamento seja o do íntimo do coração, do incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Então, mulheres, a verdadeira feminilidade, ela começa onde? No nosso espírito. Quando nós conseguimos ser uma mulher mansa e uma mulher tranquila. E eu sei que no dia a dia é muito desafiador nós sermos uma mulher mansa e uma mulher tranquila. Porque as demandas da vida são... A vida real, como eu sempre falo, ela é desafiadora. A vida real, ela nos traz demandas pesadas, nos traz demandas que talvez, muitas vezes, nosso fardo vai ficando pesado. E acaba que nós não conseguimos ter um espírito manso, um espírito tranquilo. Só que aqui podemos aprender que nós temos que cultivar um coração manso e tranquilo para nós ativarmos a nossa feminilidade a cada novo dia. Então, é decisão. Quando vem os problemas do nosso dia a dia, nós temos que decidir. Na hora ali da correria, na hora ali do problema, na hora em que está, né, pegando fogo muitas vezes, é uma decisão. Você precisa decidir ter um espírito manso e tranquilo. É uma decisão. Você precisa aprender a entender que você não consegue mudar muitas vezes o outro. Você não consegue mudar as circunstâncias. Mas o que você consegue fazer? Mudar a si mesma. Nós, mulheres, só temos o poder de mudar nós mesmas. As circunstâncias nós não temos como mudar. Aquilo que vem até nós, muitas vezes, não tem como nós mudar. Mas nós podemos mudar o nosso posicionamento. Nós podemos mudar a forma com que nós vamos reagir às situações que vêm até nós. Esse poder nós temos. Então é uma decisão eu cultivar um espírito manso e tranquilo. É uma decisão eu entender de que o outro eu não consigo mudar, que eu só consigo mudar a mim mesma. E a mulher que ela consegue ter esse espírito manso e tranquilo, ela consegue ser uma mulher feminina. Ela consegue exalar a feminilidade. Ela consegue exalar um perfume bom, um perfume doce, um perfume suave, que flui do interior dela. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda. Um beijo, Elis. A Dina te ama muito, fique com Deus, tô com saudade. Então, primeira coisa, mulheres, nós precisamos cultivar um coração manso e tranquilo. A segunda dica valiosa que eu quero aqui, que eu anotei para vocês, que eu quero deixar aqui para vocês, é que para nós ser uma mulher feminina, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia no nosso dia a dia, nós precisamos buscar a sabedoria do alto.
acima de tudo. Então, lá em Provérbios 3:13 diz assim: feliz a mulher que encontra a sabedoria. A mulher sábia, ela não age por impulsos. A mulher sábia, o que ela faz? Ela consulta a Deus antes de qualquer decisão que ela vai tomar. E aí, mulheres, eu não estou falando aqui sobre religiosidade. Eu não estou falando aqui sobre religião, né? Religião, religiosidade, cada uma de vocês tem a de vocês, está tudo bem. Eu estou falando aqui de um relacionamento íntimo, verdadeiro, genuíno com aquele que te criou, que é o Criador de todas as coisas. Para você desenvolver uma maturidade espiritual a ponto de tomar decisões sábias. Então, para você ser uma mulher feminina, você precisa não reagir aos impulsos da vida. E o que seria reagir aos impulsos da vida? Aí você pode me falar assim: Dani, eu não consigo me controlar. Dani, eu não consigo ser mansa. Dani, eu não consigo falar. Eu escuto das mulheres: eu não consigo ter uma voz suave. Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já reclamei, eu já murmurei. Nós vamos conseguir ser mulheres assim, que vão controlar, governar as nossas emoções a partir do momento que eu busco a sabedoria do alto. Porque a mulher que tem sabedoria, ela vai ter o quê? Vai ter pensamentos que vão edificar ela. Ela vai ter pensamentos, então ela sabe que para ela ser uma mulher feminina, ela não vai reagir. Então, se o outro vem muitas vezes com agressividade, se outra pessoa vem com murmuração, se outra pessoa vem deixando todo o lixo emocional para cima de uma mulher feminina, ela não vai reagir, ela não vai dar um troco na mesma moeda, como eu sempre falo. Ela vai fazer o quê? Ela vai pensar, ela vai ser uma mulher centrada, ela vai ser uma mulher mansa, calma, porque ela está cheia de sabedoria. E a mulher sábia, ela tem decisões assertivas na vida dela. E ela não vai reagir por impulsos emocionais. E mulheres, vocês queiram ou não, o que leva nós a reagirmos são as nossas emoções. Nós mulheres somos sentimentos. Então, dependendo de como está o nosso coração, é assim que nós vamos reagir. Querendo ou não, são as nossas emoções que nos levam a reagir. E aí eu quero te perguntar, como estão as tuas emoções? Né? Eu tenho escutado muito assim: eu estou à flor da pele, eu não estou conseguindo me controlar. E aí eu pergunto, o porquê que você não está conseguindo se controlar? O porquê que você não está conseguindo governar? O que tem acontecido na tua vida que você está querendo mudar, que você está querendo controlar as outras pessoas? Muitas mulheres estão emocionalmente frustradas, doentes emocionais, porque querem mudar o outro. E nós não temos o poder de mudar o outro, a não ser nós mesmas. Então a mulher que ela encontra a sabedoria é uma mulher feliz. Ela é uma mulher realizada. Ela é uma mulher contente. Ela é uma mulher que não reage a impulsos da vida. E aí, ela não reagindo aos impulsos da vida, ela se torna uma mulher feminina, sábia e virtuosa no dia a dia. Amém? Uma coisa, mulheres, que nós precisamos aprender, a terceira dica que eu quero deixar aqui para vocês, é o seguinte: que nós precisamos, como mulheres, valorizar o silêncio. Muitas vezes, você acaba falando demais, você acaba falando que não deve. E acaba que você pode machucar pessoas, muitas vezes pessoas que você ama. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu acabei falando coisas que eu não devia para as pessoas mais próximas de mim, que são as minhas filhas, que são o meu marido.
e eu acabei que eu fiquei triste depois que eu falei. Só que palavras ditas não tem como voltar atrás depois. Então, assim, vocês estão tomando água, mulheres? Temos que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Ó, mulher feminina, mulher governante, ela se cuida, ela cuida da saúde. Amém? Vamos tomar água. Então aqui, valorizar o silêncio que edifica, porque sim, mulheres, o silêncio, ele edifica a nossa vida. Em Provérbios 14:11 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Nós temos que aprender que falar menos e ouvir mais é sinônimo de força e não de fraqueza. E muitas mulheres, elas colocam que o silêncio é fraqueza. E acaba que ela vive uma vida falando, uma vida que ela acredita que ela precisa opinar perante tudo, perante todos. Muitas mulheres acreditam que a última palavra tem que ser dela, porque ela acredita que ficar em silêncio, que demonstrar vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. E mulheres, não é. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Dar tempo e espaço para situações da nossa vida é sabedoria. A mulher que ela entende que precisa ser vulnerável. E o que é ser vulnerável num mundo tão desafiador em que nós vivemos? É uma escolha, nós precisamos escolher ser mulheres vulneráveis. Ser aquela mulher que não precisa demonstrar aquela força o tempo todo. Então a mulher que ela está a vida inteira querendo demonstrar a sua força, ela acaba se cansando, ela acaba desanimando. Porque nós, biologicamente, nós somos diferentes dos homens. Nós somos a parte mais frágil. Então, assim, como que eu vou querer, muitas vezes, medir força, por exemplo, com o meu marido? Eu não vou conseguir, mulheres. Eu posso ir até um certo ponto, mas eu vou me cansar, eu vou me sobrecarregar. Eu não fui feita para medir força com ninguém, entende? Então, assim, nós precisamos ter essa sabedoria que edifica a ponto de entender que falar demais, muitas vezes, vai nos levar por caminhos que não vão edificar. Que muitas vezes o falar alto, o falar agressivo, não vai nos trazer benefícios que vão levar a nossa vida para um próximo nível. Nós precisamos entender que falar menos e ouvir mais é sinônimo de força emocional e não de fraqueza. E assim, entender que muitas mulheres, elas querem falar, elas querem colocar a opinião delas, né? A opinião delas tem que estar em primeiro lugar. A opinião delas tem que estar em status, tem que estar em evidência. Por quê? Porque são mulheres carentes emocionais, são mulheres que não sabem o seu valor dentro e aí querem expressar para o mundo aquilo que falta dentro delas. E acaba que são mulheres que vivem, mulheres briguentas, mulheres que não edificam, aquelas mulheres reclamonas, gritonas, e isso cansa. Eu não sei vocês, mas eu fico analisando hoje o comportamento das mulheres e eu vejo mulheres assim, gritonas, briguentas, rabugentas mesmo, e isso cansa, sabe? Tem mulheres assim que eu canso só de ouvir ela falar. Você imagine conviver com essas mulheres. E vocês sabem que o poder está em nossas mãos. Nós, mulheres, temos o poder de mudar, de transformar os ambientes. Ou nós vamos edificar os ambientes, ou nós vamos destruir os ambientes. E o ambiente que eu falo aqui, para começo da conversa, mulheres, é a nossa convivência em casa, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho.
né? Como que está a nossa comunicação no nosso local de trabalho? Como está a nossa comunicação com o nosso marido? Como está a nossa comunicação com os nossos filhos? Está sendo uma comunicação mansa e tranquila? Ou talvez está sendo uma comunicação agressiva? Uma comunicação que murmura? Uma comunicação que não edifica? E é tudo coisas que nós temos que olhar para dentro de nós e realmente ver aquilo que nós precisamos mudar dentro de nós, né? E o primeiro passo, mulheres, é entender que falar menos é sabedoria. Não é sinônimo de fraqueza. Amém? Agora eu vou passar aqui a quarta dica valiosa que eu quero deixar aqui para vocês, para se tornar uma mulher feminina no dia a dia. Continuando aqui com a comunicação, nós precisamos ser cuidadosas com as nossas palavras, mulheres. Em Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor. A feminilidade também, ela se revela no tom de voz e na forma de nós respondermos. E vou mais longe um pouquinho. A feminilidade, muitas vezes, além de estar no silêncio, está no nosso olhar, na maneira com que nós olhamos para as pessoas. Vamos colocar um exemplo na nossa casa, no nosso dia a dia. Quando talvez alguém nos... Ele tá me ligando. No dia a dia, no nosso, dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Se o meu marido, por exemplo, me chama, muitas vezes não precisa nem abrir a boca, mas a maneira que eu olho para ele já é uma resposta, né? Se vai ser uma maneira agressiva, se vai ser uma maneira rude, ou vai ser uma maneira doce, suave, entende? Então, assim, a feminilidade, ela se revela no nosso tom de voz, na forma com que nós respondemos, né, as pessoas à nossa volta. E isso eu falo assim, os ambientes no nosso trabalho, na nossa casa, independente do nosso círculo de amizade, né? Vamos lá. A outra dica que eu quero deixar aqui para vocês. Cuide da sua casa e da sua família com amor. Seja grata, traga o contentamento para a tua vida. Em Provérbios 31:27 diz: vigia os caminhos de sua casa e não come o pão da preguiça. O lar, ele é terreno fértil para a virtude da feminilidade florescer. E é ali de dentro para fora que nós vamos ser aprovadas ou vamos ser reprovadas. E você pode me falar assim, como assim, Dani? Ser aprovadas e reprovadas? Tudo começa de dentro para fora. Então, é de dentro para fora, dentro de mim, né? E de dentro do nosso lar para fora. Vamos lá. Forma prática. Muitas mulheres, o quê? Elas querem ganhar o mundo lá fora. Muitas mulheres querem ganhar o mundo a ponto de estar com a agenda cheia, estar com metas para cumprir e acaba que não faz o seu dia a dia, o seu ordinário ali com a sua família bem feito. E acaba que o terreno dela, que é de dentro para fora, que é do lar, não floresce. Por quê? Porque ela está focada numa vida lá fora. E assim, mulheres, de verdade, eu estou assim, não é nem preocupada, não é essa palavra, mas é apavorada o quanto tem mulheres que têm, assim, fugido de uma vida comum, de dentro do lar. Tem, assim, é fugir, entende? É não querer ficar mesmo. Porque eu digo para vocês que é muito mais fácil você querer brilhar lá fora e deixar e não querer brilhar dentro de casa.
é muito mais fácil, porque lá fora as pessoas não vão, você muitas vezes não vai ter intimidade com você, né? Lá fora, muitas vezes as pessoas não vão te conhecer a fundo, porque é ali dentro da tua casa que você vai colocar o que tem de pior e o que tem de melhor dentro de você. É os íntimos ali no dia a dia que vão te conhecer quem você é de verdade. E aí tem muitas mulheres que estão fugindo desse lugar. Mas, mulheres, eu estou aqui para incentivar vocês, para dizer que decida fazer da sua casa um pedacinho do céu. Decida ser um terreno fértil dentro da sua casa. Decida florescer primeiramente dentro da sua casa, para depois querer florescer fora. Sabe, não inverta os teus papéis. Primeiro, seja boa, seja mansa, seja uma mulher feminina dentro do seu lar, para depois você querer ser fora. Outra coisa aqui que eu anotei aqui para vocês antes que eu tenho que terminar aqui a live. Seja generosa e compassiva. A mulher que ela é feminina, ela é generosa. Ela pensa sim em servir o tempo todo, porque é do feminino servir. Em Provérbios 31:20 diz assim: abre a mão ao pobre e estende as mãos ao necessitado. A verdadeira beleza está em estender a mão para o outro, está em servir o outro. Porque nós mulheres fomos feitas por Deus para servir. E muitas mulheres não querem servir. Como eu falei, muitas mulheres estão fugindo desse papel. Porque acreditam que servir é fraqueza. Porque acreditam que servir caiu de moda. Mas nós somos feitas por Deus, mulheres, para ser generosas, para estender a mão ao necessitado. Talvez quantas pessoas ao teu redor aí está precisando da tua ajuda. E quando eu falo de ajuda, mulheres, talvez é apenas uma palavra de encorajamento, é apenas uma palavra de ânimo, que não vai custar nada, não vai custar dinheiro, entende? Talvez tenha alguém aí do teu lado, alguma vizinha, alguma colega de trabalho, eu não sei, teus filhos, teu próprio marido está passando talvez por um dia difícil, uma situação difícil. E às vezes o que eles precisam? É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de ânimo. Então assim, isso é ser generosa. Sabe, não estou aqui falando sobre dinheiro, porque tem coisas, mulheres, que dinheiro ele não compra. Né? A essência, um coração genuíno, um coração verdadeiro, ele não compra, o dinheiro não compra isso. Porque assim, você dá poder e dinheiro para uma pessoa, só vai potencializar aquilo que ela já tem dentro dela. Porque o dinheiro ele não vai mudar a essência. O dinheiro ele não vai mudar o caráter de uma mulher. Vocês entendem? Então é sobre assim, generosidade, daquilo que o dinheiro não vai comprar ou pagar. Então eu quero que você agora reflita comigo. Pare e pense à tua volta. O que está, talvez, passando despercebido? Talvez você tenha vivido uma vida no automático e você não tem parado para olhar para o lado, parado para ser generosa. Talvez você está tão preocupada, né, com os seus problemas, com as suas preocupações, e você não tem parado para olhar para o outro. E a generosidade, a alma generosa, ela prosperará. Isso fala em Provérbios. Quanto mais generosa mulher você for, mais você vai prosperar na vida. E o que é a prosperidade? A prosperidade é o crescer, é o romper, é o evoluir. Muitas mulheres confundem prosperidade com riqueza, com dinheiro. Mas eu falo para vocês que não, que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Quantas mulheres que eu conheço que são ricas, mas ricas o quê? De dinheiro. Mas não são ricas de caráter, não são ricas na essência, não são ricas na generosidade. Então assim, mulheres, a prosperidade é o romper. Quanto mais eu cresço como pessoa, quanto mais eu amadureço as minhas emoções,
Quanto mais eu consigo governar as minhas sensações, mais próspera eu sou. Então é sobre isso. E aqui Provérbios nos ensina que a mulher abre a Provérbios 31:20, como eu li, estende as mãos ao necessitado. Então que você hoje pare um tempinho do teu dia e reflita. Para quem você precisa ser generosa? Quem você pode ajudar à sua volta? Quem talvez está precisando de uma palavra de encorajamento, de ânimo? Quem talvez você pode edificar sem querer nada em troca? Simplesmente fazer para assim ajudar outra pessoa. Amém? Outra coisa, mulheres, para sermos mulheres femininas e virtuosas e sábias no nosso dia a dia, nós precisamos investir na nossa aparência, mas assim, investir na nossa aparência com dignidade e bom senso. Provérbios 31:25 diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. A feminilidade também é o cuidado com você mesma, mas assim, sem aquela vaidade excessiva, sabe? Eu vejo assim que a feminilidade é aquela mulher que ela é preocupada sim com a aparência dela externa, mas também é aquela mulher que ela é preocupada com o que ela está sentindo. Quantas mulheres que você conhece, que eu conheço, que são lindas por fora, mas por dentro estão vivendo assim, com dor, com emoções mal resolvidas, né? Tem vales de ossos secos dentro delas que não edificam. Então, assim, mulheres, só um minutinho. Então, assim, mulheres, nós temos que cuidar da nossa aparência física, né? Externa, mas também daquilo que nós carregamos dentro, que é o interno, aquilo que ninguém vê, entende? Então, assim, aquilo que ninguém vê é aquilo que vale. Porque, assim, tem coisas no nosso coração que somente Deus conhece, né? Somente o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos, sim, estar de bem conosco. Sabe, eu sempre falo, mulher, você precisa estar de bem consigo mesma. Você estando de bem com você mesma, tudo ao teu redor flui. E a verdadeira felicidade, mulheres, é a identidade, é aquilo que você é. Não é aquilo que você tem, não é as posses que você possui, não é o status que você tem, não é a tua conta bancária. A verdadeira felicidade está na nossa identidade. Quando você ativa a sua verdadeira identidade, quando você se ama, quando você se aceita como você é. Sabe? Quando você olha no espelho e você é grata. Mesmo que tenha algo que você talvez não goste em você mesma, você seja grata e você agradeça. Essa é a verdadeira felicidade. Porque a mulher, muitas vezes, se ela não está de bem consigo mesma, ela pode até buscar fora. Eu falo assim que é excessos, né? Excessos. Então, assim, vai fazendo procedimento, vai fazendo cirurgias, vai mudando de roupa, vai mudando a cor do cabelo, vai mudando a maneira de vestir, mas nada flui. Porque, na verdade, não está de bem consigo mesma. Não está de bem com ela lá dentro. Então, mulher, precisa você estar de bem com você mesma, internamente. E o externo vai ser o quê? Consequência. Então, mulheres, vamos cuidar sim da nossa aparência física. É muito importante. Mas também do nosso interior. Porque a palavra também fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas esse rio de águas vivas, eu aprendo que ele só vai fluir do meu interior se eu estiver bem emocionalmente, entende? Porque assim, eu preciso estar de bem comigo mesma para eu conseguir fluir esses rios de águas vivas. E aqui, quase terminando, eu quero deixar aqui para vocês outra dica valiosa,
sobre essa mulher feminina, essa mulher sábia, essa mulher virtuosa, que está em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mulheres, esse versículo aqui, ele é o número 1 da minha vida. Eu, Dani, eu decidi viver esse versículo na prática. Então, assim, a partir do momento que eu entendi de que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas, olhe bem, todas as demais coisas são acrescentadas. Reflita comigo, são todas, não é uma coisa, não é duas coisas, não é três coisas, são todas. Olha a profundidade desse versículo aqui. Então, assim, muitas mulheres estão invertendo. Vamos colocar na prática esse versículo. Estão buscando o que é externo, estão buscando aquilo que não é eterno em primeiro lugar. E não estão buscando aquilo, o reino de Deus, que é eterno em primeiro lugar. Porque a mulher virtuosa, ela prioriza aquilo que é eterno. Então, assim, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, todas as demais coisas são acrescentadas. Aqui está falando que é tudo, mulheres. Olhe como é profundo esse versículo. Então, se tiver que eu te deixar um conselho hoje, é isso. Busque o reino dos céus em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que você tem no teu coração que está te preocupando, aquilo que você tem pedido, o teu sonho, tudo é acrescentado. A partir do momento que você decidir ter essa intimidade e buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. Então, assim, tem mulheres que estão vivendo, buscando coisas que a traça vai corroer, que não vai ter valor eterno. E que vai viver uma vida, passar por essa vida, que não vai trazer edificação. Entende? Então, assim, busque em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. Outra coisa, ande com pureza e temor a Deus. A mulher feminina, ela tem temor a Deus. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração. Mulheres, a pureza, ela honra a Deus e traz paz interior. E assim, não existe nada nesse mundo que seja mais valioso e mais importante do que a presença de Deus em nossa vida e do que a paz interior. Sabe? Você tendo a paz interior, você consegue fazer e alcançar tudo aquilo que você almejar na tua vida. A Beli está falando: Senhor, tira os meus olhos aqui que não é eterno. É verdade, Beli, é isso que nós precisamos, ter um coração humilde para reconhecer, né? Que nós precisamos colocar as nossas forças, as nossas energias a cada novo dia naquilo que é eterno. E para nós conseguir ter força para viver nesse mundo, né? Esse mundo tão desafiador. Nós precisamos ter os nossos olhos focados naquilo que é eterno. E aí, a mulher que ela tem o coração limpo, ela tem uma pureza que honra a Deus e ela tem essa paz interior. E quando, mulher, você tem paz interior, o mundo fora pode estar desabando. O mundo fora pode estar destruído, mas o que importa é a paz que excede todo entendimento que você carrega. E isso te dá força, te dá ânimo para você viver. Então, assim, de tudo que você tiver que buscar, busque em primeiro lugar o reino do céu e busque essa paz que excede todo entendimento, que não está em pessoas, mas está em Deus. E para terminar aqui, mulheres, eu deixei aqui confiar plenamente no Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração. E a mulher virtuosa, ela não vive ansiosa, ela descansa no cuidado de Deus.
A mulher sábia, a mulher feminina, ela leva todas as suas preocupações até Deus. Ela não vive angustiada, ela não vive ansiosa com o dia de amanhã. Muito pelo contrário, ela leva para Deus toda a sua ansiedade em oração. A mulher virtuosa, ela sabe que é ali de joelhos, prostrada perante Deus, é que ela vai anular toda a ansiedade do coração dela, todo o medo do futuro, toda a angústia do coração. É ali. Então, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento, mulheres. E a vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. Mesmo dando errado, mulheres, se você está debaixo de uma palavra, se você está em obediência, mesmo dando errado, está dando certo. Confie em Deus. Amém? Um beijo para vocês. Era essa a palavra que eu queria compartilhar com vocês essa semana. Deus abençoe, um abençoado final de semana, que vocês vivam uma vida que vale a pena. E um beijo para a família de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo, amo vocês. Oi, Elisandra, minha amiga amada. Não vi que você tinha entrado. Um beijo. Fique com Deus. Bom final de semana. Beijo, beijo, Beli. Beijo, mulheres. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijo, Elisandra, minha amiga amada. Beijo, Beli. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.